Furtos, desperdícios variados, produtos que perdem a validade, mercadorias avariadas ou a falta delas, erros no controle, erros de gestão, fraudes, baixa produtividade, retrabalho, queda nas vendas, altos prejuízos, ou seja, perdas, perdas e mais perdas. Um ciclo que pode e deve ser quebrado por você. Isso é prevenção de perdas. Olá, sou Carlos Eduardo, profissional com mais de 20 anos de prevenção de perdas aqui no Brasil. Estou aqui para ministrar um curso estratégico de prevenção de perdas em 7 aulas, onde abordarei o que são perdas e a importância de preveni-las. E no final, a última aula, como implementar um plano de prevenção de perdas na empresa. Podemos dividir as perdas em 2 blocos, foco no risco e foco na oportunidade. Foco no risco é o problema. Quer dizer, a perda acontece por um furto, por uma falha operacional, por um erro administrativo, por produtos vencidos. E o foco na oportunidade é o foco que eu prefiro, que é quando a empresa não tem ação nenhuma e depende única e exclusivamente de uma ação para poder esticar o braço e transformar um dinheiro que está na mesa em aumento da rentabilidade e aumento do lucro da empresa. Por algumas razões. A principal delas é a questão da competitividade. Nos últimos anos, muitas empresas se instalaram aqui no Brasil, acirrando exatamente a concorrência. Isso fez com que as empresas achatassem mais as suas margens. E esse fenômeno, essa questão da concorrência, mais o achatamento das margens, fizeram as empresas olhar para dentro dos seus processos para buscar uma forma de aumentar a lucratividade. Bom, eu sempre faço uma analogia das perdas, como a gente gerencia dentro da empresa, como a gente gerencia na nossa casa. Porque nas nossas finanças pessoais, quando a gente decide aumentar a nossa poupança, a gente olha para 3 variáveis. Uma delas é chegar um dia, num momento que o chefe está legal, né, um dia bom, e pedir um aumento para ele. A gente sabe que pedir um aumento para o chefe, nem sempre a gente consegue ter um resultado desejado, porque o aumento depende de uma série de variáveis. A outra é ter uma atividade paralela, ter uma atividade complementar. Só que você tem que colocar na balança para ver o que você perde com isso, porque você vai deixar um tempo da sua família para você estar desenvolvendo uma atividade paralela. E a outra é você reduzir as suas despesas. Na empresa acontece a mesma coisa. Quando a empresa decide aumentar a sua lucratividade, a primeira coisa que eles decidem, que eles pensam, é como aumentar as vendas. Só que a gente sabe que aumentar as vendas não são variáveis de controle da própria empresa, porque você tem que atrair mais fluxo para as lojas, o seu concorrente está pensando a mesma coisa. A segunda forma para aumentar a lucratividade da empresa é fazer com que a área de compras faça uma boa negociação, porque quanto menor o custo do produto, maior será a margem. E muitas vezes a empresa já negocia custos baixíssimos, ficando praticamente impossível você ter uma negociação melhor. Então, o que é mais fácil para a empresa? Reduzir as perdas internas. Porque reduzindo as perdas internas, o caminho mais rápido para que você consiga aumentar a lucratividade. Bom, prevenção de perdas significa também aumento de vendas, aumento da lucratividade. Vou dar um exemplo. 2 supermercados, um que não possui uma área de prevenção de perdas e o outro que possui uma área de prevenção de perdas. Geralmente, os supermercados que não possuem uma área de prevenção de perdas têm um índice de perda maior que a margem. Supermercados que se enquadram nessa característica geralmente precisam compensar esse prejuízo. E geralmente compensam como? Aumentando o preço dos produtos. Quando você aumenta o preço dos produtos, o impacto é diretamente na questão da competitividade. Reduz a competitividade, isso pode gerar uma redução de venda. Já um supermercado que possui uma área de prevenção de perdas e essa área possui maturidade, geralmente o índice de perda é menor do que a margem. Pode gerar um benefício para o seu consumidor, como reduzindo os preços dos produtos. E toda vez que você reduz os preços dos produtos, você aumenta a competitividade e isso gera um aumento de venda para a empresa. Um outro assunto que a gente vem amplamente discutindo sobre a prevenção de perdas é o fator social que a prevenção de perdas já gera. Todos sabemos que a prevenção de perdas gera um aumento da lucratividade. Mas existe agora também uma outra forma da gente olhar a prevenção de perdas com um fim social. Aqui é um exemplo de um demonstrativo de resultado numa base 100, onde, por exemplo, para se apurar o resultado, nós temos aqui o custo, os impostos, o custo operacional, que é a folha de pagamento, despesas e as perdas. Por exemplo, uma venda de R$100 que acontece no caixa, 60%, por exemplo, dessa venda
é custo. 60 menos 100, sobra 40. Aí eu tenho que pagar os impostos, tenho que recolher os impostos, representado aqui por 20%. 40 menos 20, me sobra aqui 20%. Agora eu tenho a folha de pagamento, que é o custo operacional, os funcionários. Nesse caso, por exemplo, 10%. 20 menos 10, me sobra 10%. Agora eu tenho o quê? As despesas gerais da empresa. Nesse caso aqui, 5%, 10 menos 5, me sobra 5%. E por último, então, eu tenho aqui a apuração do lucro líquido, só que antes eu tenho as perdas. Nesse caso, a perda dessa empresa é 3%, então o meu lucro líquido aqui é de 2%. Caso a minha perda fosse de 4%, o meu lucro seria de 1%. Caso a minha perda fosse de 5%, essa empresa não geraria lucro. Bom, o que fazer então para essa empresa aumentar a lucratividade? Uma vez que eu não tenho condição de negociar com os meus fornecedores, uma vez que os impostos também é legislação, tem que cumprir a lei, tá certo? O que eu tenho aqui a possibilidade é de reduzir folha de pagamento, despesas e as perdas. O que as empresas, infelizmente, fazem primeiro? Cortam o problema na carne, e é cortar pessoas. Porém, se a empresa possui uma maturidade em prevenção, ela tem a possibilidade aqui de melhorar o resultado em 8%, que são as despesas gerais mais as perdas. Esses 8% podem contribuir para o aumento da lucratividade da empresa. Inclusive, acabamos de sair de um cenário de crise no Brasil. As empresas que entraram na crise com uma maturidade maior em prevenção de perdas conseguiram sofrer menos, conseguiram entregar o resultado final. Então, a prevenção de perdas também com um fator social. Podemos evitar fazer o desligamento das pessoas se a gente conseguir mobilizar e implementar uma cultura onde todos possam economizar e evitar o desperdício. Então, aqui é um framework onde se resume todo o processo de implementação. Se divide em pessoas, processos, controles e tecnologia. Processo é importante por quê? Porque todo varejista que possui mais de uma loja, para ser eficiente, precisa ter processo padronizado. Não dá para imaginar uma empresa que tem mais de uma loja sem ter regra, porque cada loja vai fazer um trabalho diferente da outra. Também é importante gestão de pessoas. É muito importante que a empresa tenha uma cultura de prevenção de perdas implementada, para que cada colaborador da empresa possa entender e ter a ciência do seu papel dentro da empresa. O engajamento, a disseminação da cultura é fundamental. Também é importante a questão dos controles, porque não dá para a gente fazer uma gestão da empresa e de prevenção de perdas sem monitorar indicadores, sem avaliar se os processos estão aderentes às boas práticas de gestão. Tudo isso alicerçado por tecnologia, por investimentos na proteção de ativos, como antenas, como câmeras, ou tecnologia da informação, como software de gestão para poder analisar relatórios de exceção e medir a eficiência da prevenção de perdas dentro da empresa. Não deixe de conferir os materiais complementares, o exercício prático, as dicas, o quiz e não deixe de participar no nosso fórum. Na próxima aula, eu vou falar sobre perda ampliada, os vários tipos de perdas. A gente se vê daqui a pouco. Tchau! Evolus, sua carreira em evolução.